vezes eu li que 1 a cada 3 casamentos no Brasil termina em divórcio. E quando a gente pensa em divórcio, toda espécie de sentimento negativo chega na nossa cabeça. A gente pensa em briga, pensa em chantagem, em desconfiança, em um passar a perna no outro. Tem muita dor ligada ao divórcio. E hoje eu vim aqui contar a história de um divórcio. Mas eu não sou advogada, eu não sou socióloga, eu não sou terapeuta. Eu sou a filha do divórcio. Meus pais se separaram há mais de 2 décadas, quando eu tinha 11 anos. Mas foi uma separação diferente. Porque ao invés deles se separarem por causa de tudo que estava ruim, eles se separaram para preservar tudo que ainda tinha de bom. E sabendo que era o melhor para mim, eles encontraram um novo caminho. Nesse novo caminho, eles continuaram amigos. E ao longo dessa amizade, minha mãe Karen se casou de novo e me deu de presente meu pai Márcio, que me deu de presente meu irmão Pedro. O meu pai Dorival também se casou de novo e ele me deu de presente minha mãe Márcia e minha irmã Clara. E no final dessa bagunça toda, eu ganhei 2 pais, Dorival e Márcio, 2 mães, Karen e Márcia, 2 irmãos, Clara e Pedro, que se consideram irmãos, e eu contribuí com um marido e uma filha no meio dessa família. Meu marido tem 2 sogros e 2 sogras, mas eu juro para vocês que ele ganhou o melhor de tudo isso, porque eles adoram ele. E minha filha tem 6 avós, que a amam demais. E no final desse processo todo, eu não perdi meus pais para o divórcio, eu recuperei meus pais por conta do divórcio. E é lógico que doeu, todo divórcio dói, mas já doía fazia muito tempo. E toda criança que já passou por um divórcio vai lembrar das discussões de portas fechadas que na verdade todo mundo escuta. Minha mãe dormia no meu quarto e aquela indefinição dá uma angústia que a gente não sabe onde vai dar. Em algum momento eles se separaram de verdade. E é claro que doeu, mas passou. E passou porque toda aquela indefinição, ela deu lugar a um fim necessário, que era necessário, para um novo começo. E as brigas, elas deram lugar a uma nova conexão. E nessa jornada toda, muita gente não entendeu. Acho que tem gente que não entende até hoje o que acontece na nossa família. Mas meus pais perderam amigos que acabaram se afastando porque eles falaram, meu, se todo mundo achar que divórcio dá para dar nisso aqui, né, nessa maravilha, nessa felicidade, imagina o que vai acontecer. As pessoas se afastaram porque elas não entendiam o que estava acontecendo ali, ou achavam que não fazia sentido, enfim. E quem olha pra gente hoje, inclusive depois de mais de 2 décadas, não imagina um caminho pelo qual a gente passou para chegar onde a gente está hoje. E aconteceu muita coisa nesse meio do caminho. Mas eu lembro que tudo isso começou com uma convivência amigável. A convivência amigável deu lugar ao carinho. E o carinho foi transformando nossa família. E é isso que importa. Nessa jornada, eu me lembro de 2 momentos que foram uma virada de chave. O primeiro deles foi logo depois do nascimento da minha irmã. Minha irmã tem 15 anos, eu tenho 35, então a gente tem essa diferença. E no primeiro Natal dela, ela tinha 9 meses, e minha mãe Karen deu de presente para minha mãe Márcia um DVD com uma montagem de fotos da Clara ao longo dos 9 meses dela. Era uma montagem simples, com uma trilha sonora que tinha músicas que tinham o nome da Clara, e as fotos foram selecionadas com um super carinho e montadas uma a uma para montar aquele vídeo. Era Natal e a gente assistiu esse vídeo junto. De repente estava todo mundo chorando na sala e minhas mães, elas se olharam e se abraçaram por muito tempo. E se abraçaram como se fossem amigas que tinham se encontrado pela primeira vez. Agora, o segundo momento
é menos emocionante, mais engraçado, mas foi tão importante quanto, porque foi há uns 10 anos, mais ou menos, e meus 4 pais, junto com os meus 2 irmãos e minha avó, resolveram viajar para Tiradentes, justamente num final de semana, que eu não podia, por conta de trabalho, faculdade, eu não lembro exatamente. E eles não podiam, eu não podia, e eles resolveram viajar do mesmo jeito. E eu fiquei puta da vida, eu falei, porra, mas vocês vão viajar sem mim? E eles olharam para mim e falaram, vamos. E eles foram viajar, todo mundo sem mim. E foi naquele momento que eu percebi que aquela conexão não era mais sobre mim, era sobre eles, era sobre a gente, não tinha mais a ver com nenhum, não tinha nenhuma obrigação, né? Meus pais não precisavam de mim para saírem juntos, para se divertirem, para terem novas conquistas, novos momentos entre eles. Minhas mães não precisavam de autorização para serem amigas e nem meus irmãos precisavam de um vínculo sanguíneo para brincarem e serem irmãos entre eles. E estava tudo bem, né? E eu acho que tudo isso se consolidou de um jeito muito especial no meu casamento. Eu me casei em 2013. E antes disso, eu tive um momento similar na minha formatura, porque eu falei, nossa, eu tenho meus 2 pais, quero dançar com os meus 2 pais. Mas, felizmente, na formatura, tem valsa, né? 1, 2, 3 valsas, então estava tudo certo. Eu dancei minha primeira valsa com meu pai Dorival, a segunda valsa com meu pai Márcio, sobrou uma ainda para o meu marido, estava tudo certo. Agora, casamento, não dava para eu entrar uma vez na cerimônia com um, uma vez com o outro. Eu queria entrar com os 2. E aí eu tava com aquela dor de barriga, né? Fui falar com meu pai Dorival, né? E falei, pai, eu queria entrar com você e com meu pai Márcio no meu casamento. E aí ele olhou para mim com uma cara, né, de, mas filha, isso é óbvio, somos nós 2. Nem ele chegou a considerar algo diferente daquilo. E felizmente a gente entrou junto na cerimônia, acho que foi um dos momentos mais especiais para mim da vida inteira, entrar com os meus 2 pais no dia do meu casamento. A gente comemora Dia dos Pais, a gente comemora Dia das Mães, a gente comemora Natal, a gente comemora um dia qualquer, a gente comemora tudo junto. A gente sai junto e é um tal de pai e mãe para cima e para baixo que quem não conhece a gente acha que a gente está maluco. Talvez até julgue a gente um pouco, mas tudo bem. A gente sempre está junto um do outro quando a gente precisa um do outro. E durante essa pandemia, a gente está há mais de um ano, há quase um ano, sem se ver. E tem sido super difícil, porque a gente sente muita falta, mas mesmo assim, a gente encontra conexão, a gente encontra um jeito de estar próximo mesmo tão longe, né? E o que eu queria deixar aqui hoje, toda essa história, né? Eu sempre quis contar essa história porque no meio de tantos relacionamentos desgastados, tantos divórcios nocivos, não só para os filhos, mas para os pais também, eu queria contar essa história para mostrar que pode ter um novo caminho. E nesse novo caminho, o amor pode existir, continuar existindo, ressignificado, depois do fim de um relacionamento. E eu sei que um dia minha filha vai perguntar, hoje ela tem 3 anos, e um dia ela vai perguntar dessa família toda e falar, o que é isso, né? E eu vou falar para ela, essa é a história de uma família diferente. Mas, sobretudo, essa é uma história de amor. Porque eu tenho certeza que meus pais, eles se amam até hoje. Porque o amor para eles é ver o outro feliz com quem os faz feliz. E é isso que importa, é esse relacionamento, é esse sentimento que eu aprendi com eles. Eu, filha do divórcio, eu aprendi com os meus pais que uma família, ela pode se conectar pelo amor e que o amor, ele não é posse. O amor é querer bem.